Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andy aqui do canal do YouTube e hoje eu vou estar gravando pra vocês um videozinho bem rapidinho. É uma curiosidade que muita gente tem e eu também quero compartilhar com vocês, né? Porque como vocês sabem, eu gravo vlogs, comprinhas, papinhos. E ontem eu acabei não gravando pra vocês, mas eu fiz tilápia em postas, né? Ontem foi sexta-feira santa, como vocês passaram, tudo bem aí com vocês, com seus familiares. Se alimentaram bem, né? Quem ganhou muito chocolate por aí, hein? Já coloquem nos comentários se vocês ganharam bastante ou não. Eu não ganhei quase nada, praticamente. Eu não ganhei, né, um ovo específico, mas eu ganhei os bombonzinhos das minhas queridas crianças lá do meu serviço, né? Como vocês sabem, ou não, né? Porque eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas eu estou como também monitora de van escolar. Estou adorando, as crianças me ensinam bastante. Eu acredito que estou evoluindo, né, em vários sentidos. Mas enfim, hoje eu vou gravar pra vocês um tour pelas minhas tatuagens. Um tour pelas minhas tatuagens, que não são muitas, mas é uma quantidade até relevante, né? Tem mais algumas que eu ainda quero estar fazendo, né? Mas pra isso é preciso ter Faz-me Rir. E no momento não é prioridade, né? Tem outras coisas, tem as responsabilidades. Eu também fiz uma comprinha de roupa pro meu filho, que eu também vou estar gravando pra vocês. Mas eu quero juntar com uma outra questão também, né? Que eu vou estar fazendo em breve. Se tudo der certo, né, gente? Porque tem coisa que foge das nossas mãos, do momento ali em si, né? Tem muitas coisas que eu quero fazer, mas às vezes não sai conforme eu quero e eu fico tão frustrada. Hoje eu já amanheci um pouco com a ansiedade atacada. E aí estava ali morgando o que eu vou fazer, enfim, né? Eu tinha compromisso, acabei não conseguindo ir, né? É uma pena. Foi um convite muito especial, mas eu não pude comparecer. Mas talvez semana que vem eu consiga ir. Ou até esse mesmo, né? Que hoje é sábado, ainda dá tempo. Mas enfim, eu vou virar a câmera aqui e eu vou ver como é que eu vou conseguir fazer esse marabalismo. Marabalismo? É marabalismo. Escrevem aí corretamente, nossa, porque às vezes dá um bug no cérebro, eu não consigo falar uma palavra específica. Mas é isso, se vocês se identificou esses conteúdos aqui, não foi inscrito, já se inscreve, já dá aquele like pra me fortalecer, curte, comenta e compartilha. Eu ainda não tenho outras redes sociais, eu ainda estou pensando se eu volto, né, pra esse mundo, né, como vocês viram no um dos meus vídeos anteriores, eu vim explicar o porquê que eu desativei todas as outras redes, enfim. Mas eu acho que para incrementar, né, para fortalecer aqui o canal, eu acredito que é um pouco necessário ter, né? Mas enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, começando pela primeira, lá nos meus 18 anos, né, assim que eu fiquei de maior e, né, peguei um valorzinho em mãos. Eu de início tinha o que em mente, né, em fazer um anjinho com uma flecha. Um arco e flecha, eu acho que é um arco e flecha. Porque era bem alta, né, naquela época. E eu achava bonito e tudo mais. Porém, o dia que eu fui fazer algo ali na hora, né, vendo os desenhos e tal, eu vi que não tinha nada a ver comigo, né, em questão de personalidade. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito, né, esse anjinho, com certeza eu ia cobrir. Apesar que essa que eu vou mostrar pra vocês, que foi a primeira, eu tenho vontade de cobrir, porque no final das contas acabei ficando com duas iguais, né, eu vou mostrar pra vocês. Então essa eu tenho vontade de cobrir, que na verdade essa aqui é a minha primeira, que é essa borboleta do ombro, que eu sofri vários bullying com ela, sabia? Em decorrência dos brilhinhos aqui, ó, dos brilhinhos, como se fossem os brilhinhos. Na época da escola fui um pouco zoada, porque eu ainda estudava, né? Mas nunca me importei assim a fundo, né? Porque pra mim tava ótimo, tava maravilhoso. Mas os anos se passaram, né? Estamos em 2025. 2025, né? Minha idade já não comporta mais com ela, assim. Eu acho que já deu, não sei porque, eu não sei explicar. Eu só sei que eu queria cobrir, porém tem que ser o desenho, tem que ser a cobertura, né? E pra isso eu tenho que achar um profissional que faça uma boa cobertura, um desenho que se identifica comigo, né? Porque eu gosto muito de coisas místicas, então teria que ser algo do tipo. A segunda, praticamente, a segunda ela é do pulso, mas não é a borboleta. Embaixo era duas estrelinhas, com a iniciais dos meus pais, que era o A e o N.
Porém, o que aconteceu? Ela não ficou ruim, mas pesaram um pouco na minha mente, assim, questão de dizer que tava zoado, que tinha ficado feio e tal. E aí, o que que eu fiz? Fui em um outro tatuador e ele fez uma cereja em cima, não sei se vocês conseguem nem ver, assim, né? Fez uma cereja em cima. Para piorar a situação, o que que acontece, né? Que dizem que o significado da cereja é que você tem uma escolha sexual fora ali do padrão, né? Como se fosse um gosto por uma outra coisa. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu tive que recorrer ao primeiro que fez essa daqui. Na época ele ainda estava na minha cidade. E aí eu acho que ele olhava pra minha cara e achava que eu era uma borboleta, né? Não sei explicar o porquê, ou se ele só sabia fazer borboleta e eu não tinha ainda a mente aberta assim para outras coisas, né, outras ideias, e ele me indicou, disse, né, fazer a borboleta e tal. Ai, gente, hoje eu fiz uma maquiagemzinha, passei até um batom vermelho, mas eu acho que não fica muito legal não, acho que chama muito mais atenção e eu fico com uma impressão um pouquinho de mais velha, não sei. Mas agora eu já fiz, agora eu vou deixar e vou aproveitar ela pra fazer algumas fotos e tal, né? E se sentir um pouco melhor, né? Porque muitos problemas particular, né, pessoais, íntimos que tá mexendo muito comigo e estou com a minha ansiedade explodindo e tô sem saber o que fazer pra dar uma acalmada, né? Então fiz essa maquiagemzinha aqui também para não parecer de cara limpa e sem os efeitos, né? Que vamos cá pra nós que os efeitos, ele acaba, pelo menos em mim, depois que eu vou sair assim, eu vou trabalhar e a gente sabe que a gente não está daquele jeito, né? Mas enfim, voltando aqui ao assunto. Aí essa aqui foi a segunda. Junto com essa foi essa aqui, que é o nome dos meus pais, Neuza e Antônio. Essa aqui também eu sofro também uma zoeirinha, né? Porque aqui é um N e parece que para algumas pessoas é um M. Mas não, é um N, de Neuza. É porque o desenho que ele fez esse rabinho aqui. Mas não me importa, eu não me incomodo, né? Eu queria ter registrado mesmo. Eu sei que a gente leva eles no coração e na mente, né? Pra quem perdeu assim, sabe do que eu tô falando. E aí eu vou me perdendo agora, né? Eu já não sei qual foi. Foi essa. Depois foi essa aqui, que é essa frase aqui, de uma música do Jason Braley, que infelizmente eu não sei se eu não vou conseguir pronunciar direito pra vocês. I see you on order, I see again. É uma música eletrônica dos anos 2000 e... Dos anos 2000, dos anos 2000, né? Que eu escutava muito a NG97, eu era meio clubber, né? Tinha Metropolitana, enfim, Jason Braley, Gothic. Quem é da tribo vai saber qual que é. Tem até gente que zoa lá nos comentários, né? Falando que o refrão da música parece que tá falando outras coisas. Mas enfim, aí foi essa. Aí eu vou me perdendo. Pera aí, gente, que agora eu me perdi aqui. Aí depois foi essa aqui, se eu não estiver enganada, que é o Aktub, que é Mektub em árabe, que a tradução é o quê? Estava escrito. Estava escrito o quê? Pois é, estava escrito o quê? É que uma vez um tio meu disse, né, numa situação minha aqui particular, né, que estava escrito o que tinha que acontecer, o que aconteceu na minha vida, enfim, né. E aí, né, fui pesquisar aí o Aktub, Mektub, né, que significa que estava escrito. Aí eu achei bonito e fiz. Depois, eu acho que é a minha favorita, que é a minha bruxinha, que eu falo que até sou eu, só que não, né? Mas eu gosto muito dela, é a minha vibe preferida. Eu tenho uma ideia de fazer assim pra complementar ela, né? Fazer algo assim em torno, assim, um arco de flores, eu não sei. Mas eu tenho essa vontade. E ela é linda, né? Assim, pra quem gosta desse estilo de tatu, é a minha bruxinha. Depois foi o Heineken, né? O meu gatinho que sumiu. Na verdade, só foi uma coincidência só, porque quando eu vi esse desenho aqui, eu me identifiquei, eu achei o máximo. E aí foi quando eu adotei o Heineken, né? Que era meu gatinho branquinho dos olhos azul, rajadinho. A coisa mais linda.
Ai, gente, esse negócio aqui não tá muito legal, né? Mas enfim, foi ele. E aí, e antes dele foi minha coruja. Antes de todos esses, foi a corujinha. Que eu também gosto muito de coruja, né? Que eu sou toda dessa, do miticismo. Eu gosto bastante. Aí depois foi o Heineken. Não satisfeita, aí, né, doida pra cobrir o braço. Fiz essas rendas aqui. Vem até aqui na mão, ó. Até aqui na mão não, né? Até aqui. Eu tenho vontade de fechar, fazer, enfim. Mas aí vem as rendas, né? Que ainda, na verdade, falta. Na verdade, falta muita coisa, né? Literalmente, assim, não todo. Mas eu acredito que tinha que ter expandido um pouco mais aqui, assim. Porque ela tá só literalmente aqui, assim. Mas tá ótimo também pra mim, né? Minha intenção era essa. E aí, depois, 3 numa tacada só. Numa moça que eu achei. Eu estava muito à procura de uma tatuadora mulher. Na minha cidade estava muito difícil de achar. E, assim, não é preconceito quanto ao tatuador, né? Mas é porque aí a gente acaba ficando um pouco mais sossegado, assim, né? Enfim, porque eu quero fazer em outros lugares, enfim, né? Que, sei lá. E ela é muito boa também, eu gostei muito do desenho dela, do traço, questão de valores. Tá de acordo, né? Dentro do que tem que ser pedido. Que na verdade foi 3 numa tacada só, que é... Ai, como que eu vou fazer aqui pra vocês? Vocês estão vendo? Olha o que aconteceu aqui. Ó, que é a mão de Fátima, com um olho grego no meio, né? Que é o olho de Fátima, no caso. Que se diz o significado, pra quem acredita, lógico, né? Que é contra mal olhado. É a proteção, enfim, né? Aí eu fui pelas duas coisas. Por gostar do desenho e por via das dúvidas, né? A gente faz, assim, essas coisinhas, né? Claro que proteção vem lá de Deus, né? Pra quem acredita e tudo mais. Mas o maior de todos, né? Mas eu gosto dessas coisas, né? Como eu sou ligada a essa questão, então eu fiz. E a outra eu vou ter que tirar aqui pra poder mostrar pra vocês. Espera aí. Não satisfeita, eu tenho essa Winx aqui. Eu falo Winx, mas na verdade esse aqui é o desenho da capa do Nirvana, de um dos álbuns do Nirvana, que eu gosto também bastante. E me identifiquei ao desenho, ó. Traço bem fininho, bem delicado, eu gostei bastante. Que é na batata da perna. Reparem não que, ó, a magreza aqui tá gritando. Mas ela é linda. Eu tinha pensado em preencher, em pintar, porém acho que a graça dela, a autenticidade dela é assim. O que vocês acharam? Gostaram? E o meu xodozinho, o meu bebê, é essa abelhinha aqui, a coisa mais lindinha, gente. Eu amo abelhinha também. Que esses raminhos aqui, que também significa proteção também, né? Alguém, não sei quem foi que comentou, falou que também era relativo a isso, mas foi pra complementar ela mesmo. Olha só que coisa mais fofinha, ficou perfeito. Maravilhoso. Eu gosto delas. Ao total... Então, ao total eu conto 12. Porém, é 12 ou é 11? Gente, às vezes eu me perco. Conto 12, mas se eu contar separado a renda, né, dá 13. Enfim, pra mim ainda é pouco. Porém, não é prioridade mais, né, na minha vida. Mas tem mais umas 4 que eu ainda quero. Mas eu vou precisar me organizar primeiro, né? Como eu falei, prioridades. Com o tempo a gente consegue enxergar na vida o que é prioridade. Mas é o que eu gosto. Se eu tiver condições, eu vou fazer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse mini tour aqui pelas minhas humildes, simples tatu. Não são lá aquelas coisas, né? Tem gente que tem umas que é show de bola. Mas era o que tinha, era o que vinha na minha cabeça, na verdade, né? Não era o que tinha, não. É o meu gosto. E com o tempo a gente evolui, né? Como eu falei, essa aqui eu queria cobrir, porém é a minha primeira. Então eu fico um pouquinho de dó, a bateria tá acabando. O celular não tá aguentando muito esse reggae aqui dos meus trabalhos aqui. Então é isso, se você gostou, deixa aquele like pra me fortalecer. Se você gosta desse estilo também de vida, de tatus e tudo mais. E piercings também, né? Porque agora eu acabei tirando, né? Eu só tenho tragos e o do nariz. Mas eu já tive na língua, no umbigo, já tive no canto da boca.
Enfim, esse é o vídeo de hoje e até os próximos vídeos. Tchau! Amor, mamãe não vai deitar mais. Acabou. É hora de levantar. A coisa linda da mãe. Cadê a princesona da mamãe? Nossa, que menina linda. Dá tchau aqui. Tchau.